Inaugurada em Criciúma a primeira penitenciária feminina do sul do estado, Gerência Regional de Saúde disponibiliza vacinas da febre amarela para a população da ANREC. Fundo eleitoral bilionário permitirá que pequenas legendas tenham mais espaço nas eleições de outubro. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Evo Morales revoga decreto e bolivianos poderão professar sua fé em Jesus Cristo. E ainda, Maratona em São Paulo promoveu verdadeira corrida pela vida. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Foi inaugurada na manhã desta terça-feira, hoje, a primeira penitenciária feminina da região. Nossa equipe de reportagem esteve presente na solenidade, que contou com a presença do ministro da Justiça e também do governador do estado. Foi inaugurada hoje pela manhã em Criciúma uma penitenciária feminina com capacidade para abrigar até 286 mulheres. Em Santa Catarina, esta unidade tem um diferencial inédito. Essa é a primeira penitenciária feminina de Santa Catarina, construída pensando na mulher, não uma unidade desativada, de homem que foi adaptada para a mulher, não. Ela é uma unidade pensada na mulher presa. Ela tem um berçário muito bem equipado, a parte de saúde também muito bem pensada. A penitenciária foi inaugurada hoje e já deve receber as detentas nos próximos dias. Existe sim, no decorrer desse mês de fevereiro, a gente vai começar recebendo as internas do regime fechado e do semiaberto aqui da região. Para colocar as mulheres em liberdade novamente, o governo do estado vai priorizar a ressocialização das detentas com base em um programa do Ministério da Justiça e Cidadania, o Mulheres Livres. Você tem oportunidade de trabalho, você tem a tranquilidade de ter os seus filhos bem atendidos, a mãe não fica nervosa. E tendo o trabalho, a ressocialização é muito mais fácil, porque ela vai trabalhar e quando sai a própria empresa a acompanha na saída, que ela vai aprender um ofício e vai sair e vai continuar trabalhando. E a pessoa que tem um emprego, que tem salário, tem dignidade, aí não precisa estar no crime. Então acho que esse é um objetivo. E nós assinamos na última sexta-feira o programa do Ministério da Justiça chamado Mulheres Livres, que o objetivo é exatamente acelerar o processo de libertação. A inauguração desta penitenciária será um marco para a gestão do governador Eduardo Moreira, que pretende zerar esta demanda até o fim de 2018. Essa é a primeira penitenciária feminina do estado, a primeira feminina. Nós temos outras 3 em construção. Até o final do ano, nós esperamos, até o final do ano, uma parte, até o início do ano que vem, nós precisamos zerar o déficit para locais femininos. Então, é um avanço, é um Estado brasileiro que vai ter zerado. Todas as mulheres apenadas terão presídios femininos diferenciados e isso vai permitir um trabalho mais eficiente naquilo que é o objetivo final, que é a ressocialização, que saia daqui com trabalho e com dignidade. Presente no evento, o ministro de Justiça e Cidadania comentou sobre o sistema penitenciário nos diferentes estados do Brasil e elogiou Santa Catarina. Santa Catarina está no seu trabalho tradicional muito marcante na atual gestão do governo Colombo, da secretária Ada, de expandir a oportunidade de trabalho dos detentos, que é o fundamental. Não é só castigar porque violou a lei, é prepará-lo, levá-lo de volta a um trabalho útil na sociedade. Afinal, a liberdade mais fundamental do ser humano é ter um trabalho, ter a capacidade de autossustentação e de sua família. Portanto, esse presídio reforça essa ideia. Acabei de visitar as instalações, tem área para cuidar das crianças, aleitamento, escola, oficina de trabalho. Portanto, é uma sanção que prepara o retorno à sociedade, isso que é fundamental. A Gerência Regional de Saúde está disponibilizando doses da vacina que combate a febre amarela para moradores da região. Confira. Nos últimos meses, a febre amarela voltou a ser uma preocupação nacional.
Com vários casos registrados pelo Brasil, a situação virou motivo de preocupação para o governo de Santa Catarina. Em virtude das mídias, sim, porque daí a procura aumentou. O litoral de Santa Catarina, de Passo de Torres até o extremo, a extrema com a divisa com o Paraná, nós somos livres, não há necessidade de vacinação. Porém, quem sai da nossa região, vai para o Rio Grande do Sul ou para o Paraná ou sobe a Serra Catarinense, existe a necessidade de vacinação. Então, saiu fora do estado ou subiu a serra, é importante, é recomendado que seja feita a vacinação. Apesar da imunização não ser obrigatória na região, sempre é bom prevenir. Tudo para que o sul do estado fique imune à doença. As 6.000 doses já estão de posse da Gerência Regional de Saúde, que tem a incumbência de distribuí-las aos 12 municípios da ANREC, onde cada cidade irá definir a maneira que a população será imunizada. O gerente regional de saúde ainda reforçou que a ação entre governo do estado e municípios não deflagra uma situação emergencial, e sim de precaução. Nós recebemos na sexta-feira 6.000 doses, são distribuídas de forma quantitativa por município, de acordo com o tamanho da sua população, e foram entregas para 6 municípios ontem e hoje para outros 6 municípios, de acordo com a necessidade. Lembrando que cada município adota uma tática de trabalho, porque municípios maiores têm mais pessoas vacinando durante o dia, municípios menores, ela não tem talvez tantas pessoas vacinando, então geralmente eles fazem um dia por semana aquela vacinação, porque o frasco contém 5 doses, são vírus vivos. A partir do momento que você abre, tem 6 horas de duração. Passou das 6 horas, tem que descartar. Então, para não haver prejuízo de vacina, tem que jogar fora, então alguns municípios optam, com menos habitantes, por fazer uma vez por semana a data de vacinação. Pais e mães também devem estar atentos à vacinação de seus filhos. Crianças entre 9 meses e 10 meses e 29 dias poderão ser imunizadas. Pessoas que têm viagens marcadas para outras regiões do país também. Muito importante a vacinação. Agora o Ministério adotou que crianças com 9 meses devem ser vacinadas, entra para o calendário de vacinação. Então a população que vai nascendo a partir de agora, elas já vão nascer com a defesa da vacina. E aquelas que não têm, se faz necessário que procurem a unidade de saúde, quem for viajar, lembrando que ela faz efeito 10 dias após a vacinação. Então a pessoa tem que se preocupar com esse detalhe, de 10 dias antes fazer a vacinação. O gerente regional ainda alertou a comunidade para que busquem mais informações quanto à logística da operação nas secretarias de saúde dos municípios onde residem. Na maioria deles não está sendo feito em todas as unidades, está sendo concentrado numa unidade maior, de referência, para que não haja desperdício de vacina nesse momento. Na nossa região é dose completa, não é dose fracionada, e isso é muito importante para frisar. Ela tem 10 anos de cobertura vacinal. A seguir, fundo eleitoral bilionário permitirá que pequenas legendas tenham mais espaço nas eleições de outubro. O fundo eleitoral bilionário criado no ano passado com dinheiro público para bancar campanhas vai possibilitar que legendas pequenas e médias tenham mais dinheiro em caixa nas próximas eleições. Por outro lado, a revisão e a divisão do fundo eleitoral, segundo especialistas, vai favorecer a eleição dos mesmos antigos candidatos que ocupam há anos o cenário político. Entenda por quê na reportagem da jornalista Renata Rocha. Quem não se lembra, no ano passado, da polêmica envolvendo a aprovação no Congresso de um fundo eleitoral criado com dinheiro público para bancar campanhas eleitorais? Mesmo diante de uma chuva de críticas da população, o valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais foi aprovado pelos parlamentares. Uma alternativa encontrada pelos partidos após o financiamento empresarial de campanhas ser considerado institucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. A criação do fundo
fundo vai possibilitar que as direções partidárias de 21 das 32 legendas que participaram da eleição em 2014 tenham mais dinheiro no caixa este ano em comparação com o que tiveram na época. A maioria dos favorecidos é de partidos médios e pequenos. O PRB, por exemplo, receberá a maior diferença, 56,8 milhões de reais a mais em 2018, seguido pelo PDT, com 53,9 milhões a mais, e o PR, com 36,2 milhões de reais. Para se ter uma ideia da diferença, a arrecadação do PCB será 3.203% maior este ano, e do PSOL será 2.468% a mais que em 2014. Já partidos maiores, como o PT, MDB e PSDB, mesmo ficando com a maior fatia do bolo do fundo eleitoral, levarão desvantagem em relação ao que receberam em 2014, considerada a eleição mais cara da história. Segundo dados da ONG Transparência Brasil, cerca de 5 bilhões de reais. No total, o PSDB, por exemplo, terá quase 800 milhões a menos para fazer campanhas em 2018. Para compensar a perda, dirigentes tucanos se mobilizam para encontrar novas formas de arrecadação, como doações de pessoas físicas e comunicação pelas redes sociais. Além de estimular a criatividade para campanhas mais baratas, outra expectativa é que o financiamento público eleitoral possa nivelar a competitividade entre as legendas menores, que antes recebiam poucos recursos de empresas privadas, comparadas aos partidos de maior peso. Além desse valor do fundo eleitoral, os partidos aguardam ainda uma posição do Tribunal Superior Eleitoral se eles poderão utilizar recursos públicos do fundo partidário nas campanhas deste ano. Ao todo, 888 milhões de reais com dinheiro do orçamento seriam distribuídos às legendas. Se o TSE autorizar, este valor deverá ser somado ao do fundo eleitoral. Uma consulta sobre o assunto está nas mãos da ministra da Corte Eleitoral, Rosa Weber. Ela tem até 5 de março para dar uma resposta se, com a criação de um fundo com dinheiro público específico para financiar as campanhas, os partidos poderão continuar a utilizar recursos do fundo partidário para o mesmo fim. Para este analista político, que é um crítico à criação de um fundo eleitoral com dinheiro público, chega a ser uma afronta à aprovação de mais recursos públicos para bancar campanhas. Eu sou e continuo sendo, serei sempre radicalmente contrário ao financiamento público de partidos políticos. Financiar as eleições é uma obrigação do Estado, da democracia. Você tem que financiar o ritual das eleições, aí é obrigação do Estado, então tem que ser pago. Agora, financiar partidos políticos, não. Quem tem que financiar os partidos políticos são os militantes, os simpatizantes, aqueles que querem compartilhar das suas ideologias, quando eles têm ideologias, que não é o caso do Brasil. Então, eu acho que esse fundo é um absurdo financiar publicamente, com o dia da arrecadação da população, dos impostos, a movimentação, o dia a dia dos partidos. Isso é uma coisa inaceitável numa democracia, mas infelizmente no Brasil ainda é assim. Antônio Flávio Testa também chama a atenção para o fato de que, segundo ele, a divisão dos recursos do fundo eleitoral vai favorecer a reeleição dos velhos caciques da política brasileira. Por trás disso havia aquela discussão antiga de você diminuir o número de partidos. Porque a maioria dos caciques políticos no Brasil alegam que é impossível governar o país com tantos partidos. Eles têm suas razões, não vou negá-las. Mas é um direito constitucional você constituir partidos, criar organizações partidárias e defender ideologias, o que não acontece no Brasil. Não há ideologias políticas, mas você tem o interesse em criar empresas que vão se beneficiar do dinheiro público, que são as distribuições vindas do fundo partidário. Então essa briga econômica acabou sendo, nessa mudança atual, favorecendo os grandes partidos. Por quê? Criar a cláusula de desempenho, não impedir a migração de candidatos ou de políticos para outros partidos. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Revendedora de semijoias, vendedor externo, designer gráfico, agente de marketing, caixa, vendedora, estagiário para a área financeira, agente de atendimento, professor de inglês,
consultor de vendas de intercâmbio, mecânico automotivo, operador de caixa, auxiliar de cozinha, aprendiz de rebobinagem, pedreiro, auxiliar de expedição, auxiliar de escritório, recepção, telefonista, atendimento pessoal, assistente de logística, assistente comercial, corretor, estilista, costureira, técnico em enfermagem, atendente de lanchonete, auxiliar de serviços gerais, líder de grupo, revisor de qualidade, promotor de vendas, balconista. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, www.assicri.com.br, ou ir diretamente à sede da instituição, Rua Ernesto Bianchini Góes, número 91, bairro Próspera. Os cristãos bolivianos conquistaram uma importante vitória contra o governo local. O presidente Evo Morales anunciou a revogação do novo Código Penal, que poderia criminalizar a evangelização. A propagação da palavra de Deus estava ameaçada. Uma reforma do polêmico Código Penal previa criminalização da evangelização. A simples reunião para manifestar a fé em Jesus Cristo poderia resultar em sanções. Mas o povo não ficou calado diante da polêmica. Foi para as ruas e promoveu várias manifestações para cobrar a revogação desse artigo. E a pressão deu resultado. Autoridades do país tentaram dar garantias de que não haveria o risco de perseguição aos cristãos, mas o presidente Evo Morales recuou e anulou o Código Penal. Para o governo, a oposição aproveitou a polêmica para tumultuar. Morales está no terceiro mandato e trava uma batalha judicial para tentar nova reeleição. Os parlamentares já estão trabalhando na redação das novas regras. Enquanto isso, os cristãos comemoram a manutenção do direito de manifestar a fé em Deus. O pastor Éder Luiz, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus na Bolívia, falou sobre o assunto. Foram 15 dias de manifestações em todo o país. Os 9 estados aqui da Bolívia pararam, cidades, pessoas indo às ruas, pedindo a revogação do novo Código Penal, que entraria em vigor agora no próximo ano. Esse novo Código Penal ia criminalizar as igrejas para que não evangelizasse mais. Agora o presidente enviou uma carta ao Legislativo pedindo que façam a outra lei para a revogação desse novo Código Penal. Aqui as igrejas na Bolívia, os pastores se reuniram em oração, em vigília, pedindo a Deus que Deus abençoasse, e Deus abençoou. Queremos agradecer também as orações de todos, queremos agradecer você que esteve orando aí para que isso fosse revogado, esse novo Código Penal. E seguimos aqui na Bolívia fazendo a obra de Deus, e que Deus abençoe. A seguir, maratona realizada em São Paulo promoveu verdadeira corrida em favor da vida. Uma maratona realizada em São Paulo chamou a atenção mais uma vez para o grave problema da mobilidade urbana no Brasil, principalmente das pessoas com maiores dificuldades para se locomover, como os cadeirantes. A Jovita tem que buscar remédio no hospital toda semana. Nada demais, certo? Errado. Para ela, o caminho que seria normal vira o maior transtorno. As pessoas fazem as coisas, mas eles esquecem que a maior parte das pessoas anda de ônibus. Não tem carro. Hoje mesmo, para mim chegar aqui, eu tive que tomar 4 ônibus. Por quê? Saí da minha casa por terminal João Dias, que tinha um ônibus direto. Chega lá, que maravilha, o ônibus não roda hoje.
sabia? O Brasil tem mais de 2.200.000 pessoas com algum tipo de deficiência. Elas sentem um problema no dia a dia. E foi para conscientizar a população que aconteceu uma maratona organizada pela Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com atividades de lazer ao ar livre, gastronomia e muita música. Nós nos acostumamos, dentro dos hospitais, a cuidar das pessoas da porta para dentro. Agora nós queremos cuidar das pessoas da porta para fora. Nós queremos que a cidade seja um local seguro e protegido. Crianças e adultos fizeram o percurso da estação Clínicas do metrô até o complexo do Hospital das Clínicas. E o propósito desse evento é gerar um pouco de empatia sobre tanto os profissionais quanto as pessoas que atendem a região, sobre como a cidade pode ser transformada de modo a abrigar melhor todas essas condições. Então são calçadas mais largas, uma pista voltada especificamente para as ambulâncias, a gente retirar um pouco o carro de cena e restringir o uso dele nessa via especificamente. A Cleusa tem história para contar sobre como é difícil se locomover pela cidade. Quando fazia um tratamento, tinha que sair de casa 2 horas mais cedo. Eu perdi consulta sim, né, por conta assim da dificuldade que tem para chegar até aqui, né? Da estação Clínicas até aqui, tem muitos obstáculos na calçada, buraco, calçada quebrada, você entende? Mas já deu para ver que a ideia dessa maratona não foi apenas contar problemas, e sim conscientizar todo mundo, sem dispensar a diversão e bom humor. Bom, e hoje seguiremos acompanhando a reprise dos melhores salas de entrevistas de 2017. Nesta semana, vamos relembrar a entrevista de uma verdadeira celebridade da internet. O bom humor também foi tema do Sala de Entrevistas em 2017. Prova disso foi a conversa com um dos maiores youtubers do Brasil, que explora o humor no meio gospel. Na série que reapresenta os melhores salas do ano passado, vamos rever a entrevista com Daniel Araújo, mais conhecido por Pastorzão. Eu desenho desde os 3 anos de idade, então sempre fui voltado para artes. Eu sempre gostei muito de música, desenho, tudo que envolve arte eu sempre gostei muito. Então, uma coisa que eu cheguei a trabalhar antes do Pastorzão, antes do meu Ministério de Louvor, eu trabalhei com caricatura. Então, eu aprendi a exagerar pontos e características. Né? É muito legal. Então, eu vejo que hoje eu faço isso através dos vídeos. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. A reapresentação do programa será na quinta-feira, também após o Informe Região. Você confere o Sala através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à TV Primavera através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Olá, queridos, aqui fala Daniel Araújo, Pastorzão, terça-feira, não perca, põe pra gravar, se não tiver, pede pra alguém gravar pra você, você não pode perder, tá bom? Daniel Araújo, Pastorzão, vou estar com o Heber aqui na TV Primavera. Vem pra cá, Flor. E o Sala de Entrevistas vai ao ar daqui a pouco, logo após o Informe Região, e está imperdível. E o Informe Região desta terça fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.